Nós estamos aqui no nosso podcast e hoje a nossa entrevistada maravilhosa, a Thalita Sotti, uma psicóloga especialista, e ela vai falar um pouquinho sobre a sua profissão. E hoje o bate-papo vai ser assim, muito bacana e relacionado ao nosso dia a dia, onde nós iremos linkar a nutrição e a psicologia. Thalita, muito obrigada por ter Ah, aceitado o convite para a gente bater aqui um bate-papo bem tranquilo, para a gente falar um pouquinho da nutrição e da psicologia, que eu venho percebendo aí que seriam as profissões do futuro, né? Depois, isso. pós-pandemia, a gente tem percebido aí compulsões alimentares, né? Gatilhos emocionais relacionados à comida, Uhum. gerando aí um grau de obesidade muito grande. Mas antes da gente começar, queria que você falasse um pouquinho quem é a Thalita Sotti e qual seria a sua área de especialização. Se apresente para nós. Beleza, Pri. Gente, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. Eu sou a Thalita Sotti, eu sou psicóloga. Tenho 9 anos de experiência na área de desenvolvimento humano. Sou especialista também em teoria cognitivo-comportamental. Atualmente, eu pratico aí as atividades voltadas para a clínica, mas também atuo na área de RH, né, de empresas de grande e médio porte, tanto voltada aí para diversos segmentos como tecnologia, indústria e agora na área fitness também. Ah, que bacana, muito bom. Você falou que você é especialista nessa área comportamental. Eu tenho percebido muito, Thalita, nessa questão do estresse do dia a dia, estresse Uhum. do trabalho, né? E isso tem a gente consegue linkar aí com os níveis de cortisol, né? Que é o hormônio aí do estresse, que atrapalha também no processo de emagrecimento, atrapalha aí na fome, na saciedade. Me fala um pouquinho essa questão do trabalho, o quanto isso vem, um ambiente tóxico, essas cobranças. Uhum. Me fala um pouquinho sobre isso. Tá, Pri, a gente tem uma mudança, né? A partir do momento da pandemia ali, 2020, o mercado de trabalho ele mudou muito, né? A gente tinha uma atuação ali muito voltada para o presencial, aquela rotina que a gente já estava muito acostumado. Então, a partir desse momento da pandemia, a gente se pega, né, trabalhando dentro de casa e desempenhando os nossos papéis sociais também, que estavam cada vez mais reclusos dentro desse ambiente por exemplo, né, no meu caso, eu passei a ser uma profissional, mas que eu também era mãe, esposa, filha, tudo dentro do mesmo lugar. Quando a gente tem essa mudança de local, de ambiente de trabalho, a gente percebe que as pessoas elas começam a se sentir cada vez mais num momento muito produtivo, porque elas Uhum. perdem o momento de deslocamento até o trabalho, elas conseguem acordar e estar ali a posto já no trabalho. Porém, ao longo do tempo, isso foi se tornando muito nocivo, né? As pessoas elas entraram aí num modo que a gente chama aí no mercado de trabalho de workaholic, né? As pessoas elas vêm tendo uma postura muito mais agressiva em relação à produtividade no trabalho. De lá para cá, o grande desafio, né, de nós profissionais, tanto da psicologia, mas também dentro da gestão de pessoas, a gente percebe que o nosso olhar ele precisa ser muito mais amplo, né? Então a gente tem pessoas que estão mais bitoladas em relação à sua Uhum. carreira, em relação à sua produtividade, cuidando menos da sua saúde mental. A Muito. gente percebe que as pessoas elas vão abrindo mão daquilo que elas gostam de fazer, né? Então é muito comum, por exemplo, no meu consultório, chegar pessoas que se desprenderam, desaprenderam, na verdade, o que elas gostam, o que elas precisam fazer para manter o prazer da autoestima elevado e, consequentemente, a alimentação, né? E aí, quando a Sim. gente fala desse movimento, as empresas elas não estão tão preparadas, né, logo após o retorno do presencial, para lidar com esses profissionais que precisam desse apoio. Então, aí é uma responsabilidade compartilhada do indivíduo entender quando ele precisa procurar ajuda por si próprio e a empresa fazer uma adaptação desse ambiente para acolher e direcionar esse colaborador. Né? E aí, Sim, quando a gente para perceber, a nutrição, ela também ela é muito muito. impactada, né? Porque a pessoa, ela Exatamente. tem ali a alimentação na frente do computador, ela não está processando o que ela está comendo. Aí eu acho que você tem um conhecimento muito específico sobre esse ato da alimentação não consciente, né? Exatamente, porque quando a questão da pandemia, a gente comia em casa e a demanda do trabalho, a cobrança
né, ela foi um pouquinho maior para você cumprir ali com a questão do trabalho e esse ato, às vezes, de comer ali mesmo, né, na mesa do computador e tudo, e sem o tempo para você também cuidar da saúde, né? E eu percebo isso, né, até lá no consultório, as pessoas questionam muito sobre o ter tempo para praticar uma atividade física ou para cuidar da saúde. Você acha que isso de fato mesmo é uma falta de tempo ou é uma desculpa que às vezes a pessoa arruma para poder estar procrastinando ou para poder não fazer uma atividade física? Então, Pri, o que que eu observo dentro desse aspecto em relação à atividade física? Quando a gente está. Eu vou dar um passinho para trás e vou trazer um pouquinho da composição cognitiva, porque eu acho que vai ficar melhor da gente compreender isso. Hoje, o processo cognitivo, ele é tudo aquilo que está ali no nosso racional. Então, quando a gente para pensar no nosso cérebro enquanto estrutura, né? A gente tem ali a parte do neocórtex, que é onde está toda a nossa consciência, memória, raciocínio, pensamento, linguagem. A gente tem o nosso sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções. E esse sistema, ele é um sistema autônomo, então a gente não consegue gerir essas emoções por conta própria. Eu não quero me sentir triste ou eu quero me sentir feliz agora. A gente não consegue controlar isso. Então, quando a gente olha pela óptica da terapia cognitivo-comportamental, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma tríade cognitiva, que é a maneira como eu penso, reflete na maneira como eu me sinto, que vai me gerar algum tipo de comportamento. Quando a gente olha para o processo da atividade física, muitas pessoas ainda não atingiram uma consciência plena do que ela precisa fazer. Então, ela está ali no que a gente chama de um modelo transteórico da mudança do comportamento, ela está num estágio de pré-contemplação, onde ela ainda tem alguma dúvida se faz sentido ou como ela vai se organizar para fazer aquilo, e isso acaba não gerando o gatilho que ela precisa, que é a ação, né? Que é para ela colocar aquilo em prática. Então, minha percepção é, às vezes a pessoa ela tem uma noção de que a atividade física ela faz sentido, mas ela ainda não está totalmente convencida cognitivamente e emocionalmente para colocar aquilo em prática. E aí a gente observa que acontece uma série de coisas, inclusive a procrastinação, né? Sim. E você acha que para a gente vencer isso, a questão da gente criar uma rotina ou ser uma pessoa disciplinada, você acha que isso ajuda muito a gente ultrapassar isso, essa questão toda que você passou para gente? E também é difícil, né? Você criar uma rotina, né? E existe na psicologia ou existe algo que você possa ensinar para os nossos telespectadores sobre como criar uma rotina ou como ter uma disciplina para facilitar isso? Existe uma formulazinha mágica? Mágica nunca existe, né? Existe a questão de colocar em prática, começar do menos complexo para o mais complexo. Então, só para a gente esclarecer aqui, gente, procrastinar é algo que é normal, tá? Então, todo mundo deixou alguma coisa por fazer, mas depois foi lá e retomou e conseguiu fazer uma entrega. A procrastinação, ela é ruim quando ela se prolonga e ela limita o indivíduo na sua rotina. Ela não consegue fazer o que ela precisa. Isso gera, né, problema no trabalho, isso gera, às vezes, problema até nas relações familiares ali no dia a dia. Então, vale ressaltar isso. O que eu gosto muito de trazer? Vou dar um exemplo que eu vivi no consultório, no contexto da clínica, tá? Eu tenho um paciente que ele tende a ter um olhar da procrastinação muito grande, assim, sabe? Ele tem muita dificuldade de conseguir colocar a rotina dele em dia. Só que, quando a gente fala, é uma falta de organização, só colocar tudo ali num campo visual ou colocar numa planilha e tal. Mas a questão é que o perfeccionismo é ele quem acaba ativando a procrastinação. Sim. Então, não é uma simples falta de organização, né? É o perfeccionismo, é o ideal que aquela pessoa tem na cabeça dela, do que ela precisa alcançar, e ela sabe que no fundo ali, né, ela tem uma consciência de que aquele perfeito é muito moroso ou vai ter um desprendimento de energia, ela nunca se sente preparada para lidar com aquilo, então ela tende a procrastinar. E isso gera também uma sensação de ansiedade, porque eu quero fazer perfeito, eu procrastino, eu fico ansioso, eu quero fazer perfeito, eu procrastino, então isso vira um ciclo. Então, o que eu costumo trabalhar muito no meu contexto, e foi o que eu
conduzir com esse cliente, para a gente conseguir fazer um olhar também não tão amarrado dessa organização. Porque se a pessoa ela tende a procrastinar e eu estabeleço junto com ela uma organização muito fechada, assim, por exemplo, nessa hora você vai ter que fazer essa atividade e ele não consegue, a tendência dele procrastinar o restante pelo fracasso é muito grande. Entendi. Então, uma dica legal, né, que eu gosto muito de trazer e compor ali no setting clínico, é a gente fazer uma distribuição de rotina em blocos. Então, eu estabeleço alguns blocos, algumas horas, aonde eu, teoricamente, vou estar em tempo produtivo e eu posso trabalhar dentro desse bloco diversas atividades. Se eu não conseguir fazer aquela atividade que eu priorizei, tudo bem, eu puxo a segunda atividade que também está contida naquele bloco. Mas esse bloco que você fala seria em bloco de atividades ou bloco de horário? Ou então, por exemplo, o bloco para minha atividade física. Então, eu vou criar um horário, uma rotina. Seria isso? Isso. Seriam como se fossem algumas janelas ao longo da nossa rotina que a gente cria e que a gente trabalha com uma certa margem de erro. Porque como o procrastinador, ele tende a ser muito perfeccionista, se a gente tem uma orientação de que a X hora ele precisa fazer uma atividade, ele não faz, ali já não vai sair perfeito. Entendi. Então, ele tende a procrastinar. Então, o ideal é que a gente tenha janelas produtivas, que são esses blocos que eu vou distribuir ali ao longo da minha rotina e eu não vou consumir toda a minha rotina com esses blocos, né? Eu vou ter Bacana. janelas de margem de erro para eu conseguir repriorizar e ainda assim entender que por mais que eu não tenha feito 100%, 80% ainda assim é bem Bacana. positivo. Sabe o que eu costumo falar lá no consultório? Para eles criarem uma meta e uma submeta. Então, quando eu vou traçar o meu protocolo alimentar, eu ajudo muito os meus pacientes a criarem uma rotina, porque eu percebo que eles querem sair de lá com algo mandado, tipo assim, me fala o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. Eles têm, a maioria, 90%, eles necessitam disso. Alguns já perceberam isso e expõem isso para mim na consulta. Então, eu traço para ele um planejamento alimentar e traço junto com eles ali uma rotina. Antes eu estava dando um planner para eles saírem e eles montarem a rotina deles, mas eu percebi que eles têm essa dificuldade. Então, eu crio essa rotininha com eles. Então, eu sempre ensino criar uma meta e uma submeta. Então, eu estipulo para eles, ó, a sua meta é fazer atividade física 5 vezes na semana. A sua submeta vai ser pelo menos 3 vezes na semana. Então, eu falo, você tem que fazer 5, mas se não conseguir 5, mas pelo menos 3 você tem que fazer. E isso ajuda bastante, porque eles percebem, falam assim, poxa, eu não consegui as 5, mas pelo menos as 3 eu consegui. E a sensação de frustração para eles não é tão grande do que quando eles colocam simplesmente 5 vezes, aí não consegue fazer as 5 vezes, gera aquela frustração, aquela sensação de fracasso, né? E uma outra coisa que a questão que a gente está falando de planejamento e rotina, eu sempre falo com meus pacientes o seguinte, traçar um protocolo alimentar é um planejamento. Não é simplesmente sair dali com uma consulta, com a prescrição da sua dieta, que aquilo ali significa que você vai emagrecer, porque não vai. É como se fosse traçar uma viagem. Por exemplo, eu vou para Porto Seguro, eu vou de carro. Então, você não faz um planejamento, por exemplo, os hotéis que eu vou ficar, eu vou... a cidade que eu vou parar, aonde eu vou dormir, aonde eu vou abastecer. Você cria o seu roteiro, por exemplo, quais cidades eu quero visitar lá. Então, é um planejamento que você faz. A sua dieta é a mesma coisa. Então, acho que isso também ajuda muito na questão da disciplina. Por exemplo, eu vou pegar minha listinha de compra, eu vou ver o que tem no meu planejamento, eu vou ao mercado, vou comprar tudo que está no meu protocolo, vou mandar fazer os manipulados. Vou escrever no rótulo, na caixinha do vidro da medicação, os horários. Se é uma medicação que eu tenho que tomar em jejum, às vezes eu já falo para deixar na cabeceira da cama para facilitar. Porque quando a gente coloca essas questões que facilitam o processo, eu acho que essa questão também da rotina, né, que para ajudar nessa questão da disciplina. Então, é você traçar tudo na vida, né, Thalita? A gente... pegar tudo aquilo que a gente quer, tanto na questão do trabalho, na vida financeira, na vida familiar,
e você planejar aquilo. Porque geralmente as pessoas não têm muito essa paciência. Essa geração hoje, ela é muito assim, né? Parece que agora, antigamente, a gente falava na geração Z, né? Agora parece que tem uma geração nova. Até queria aproveitar aqui o gatilho para a gente falar um pouquinho, porque essa geração nova também não tem muito disso, né? Muito imediatista. Eu percebo isso também no consultório. Não querem fazer uma atividade física, não quer seguir um protocolo alimentar. Eu percebo que falta um pouco de, não sei, talvez uma motivação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho que geração nova é essa e o que que a gente pode esperar delas. Beleza, Pri, então, vamos dar um passinho pro lado e vamos pensar na nossa geração, né, que é ali por volta dos anos 1990, por aí. A nossa Eu tô um geração, pouquinho antes, mas tá bom. tudo bem, então assim, Mas sem comentários. não, tá tudo certo. Vamos continuar nessa linha. Essa geração, ela, que no caso a gente observa que são as pessoas maduras, que estão os adultos, jovens hoje, né? Foi uma geração que teve muita expectativa, né? Então, na nossa época ali, enquanto infância, a gente tem que estudar, a gente tem que ter um bom trabalho, a gente tem que ter uma carreira sólida, a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter um carro, enfim. Só que quando a gente observa, né, o nosso ambiente social, e aí eu tô falando economicamente, tô falando culturalmente, ele também não é tão. Ele não facilita muito isso pra gente, né? Porque a gente pegou ali aquela época da tecnologia em expansão, então nós somos aptos, né, às questões tecnológicas, porém, o mercado de trabalho hoje ele é muito mais agressivo, enfim. Então, hoje estamos nós aqui, né? Algumas pessoas um pouco frustradas em relação ao seu trabalho, em relação à vida, o âmbito social muito prejudicado, e ainda a gente vem de uma pandemia. E hoje a gente tem essa geração que está em formação, que é a partir de 2006, que é uma geração que eu acho ela muito particular, Pri, porque talvez eles não tenham sido tão cobrados assim em relação a alguns aspectos que a nossa geração foi, uma pressão de precisa dar certo, precisa produzir o tempo inteiro, e talvez a maneira como eles vivam hoje esteja muito mais relacionado a eu vou fazer o que eu posso hoje e eu vou vivendo a vida um dia de cada vez, né? Sim. Se a gente for parar para pensar, tudo tem um ônus e o bônus, né? Eu acho que o ônus é que talvez essas pessoas elas demorem um pouco mais para conseguir seus objetivos, né? Por uma tendência a não conseguir se planejar tão bem, não ter um olhar ali do futuro. Mas por outro lado, eu acho que na parte psicológica eles tendem a ser mais equilibrados, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, quando a gente trabalha ali alguns programas de estágio, programa de trainee, a gente percebe nessas pessoas que elas têm um interesse muito grande por uma segurança psicológica no trabalho. Elas não estão tão preocupadas se elas vão chegar num cargo de diretoria. Essa geração não tem um olhar forte, inclusive, para a posição de liderança. Elas não desejam estar nesse comando, porque elas olham para nós e entende, né, o que isso custou pra gente. Então, eu acho que é um pouco tem um lado positivo, tem um lado a considerar em relação a esse planejamento, essa tendência comportamental, mas eu acredito que está muito voltado para o que eles priorizam para eles. Eu acho que eles se priorizam muito num primeiro momento. E o se priorizar não necessariamente, né, é positivo, partindo do ponto que a gente tem o egocentrismo, algumas coisas nesse sentido, mas eles tendem a ser também mais tolerantes, né? Inclusive para diferença social, diferença de gênero, sexualidade. Eu acho que tem os dois lados da moeda aí. Sim, eu percebo muito, né, já falando dessa geração, a questão das redes sociais, né, que eu acho que isso impacta muito nessa geração. Sim. E eu estava vendo, inclusive, agora recente, como que a questão da composição corporal, isso tem influenciado muito nessa geração, impacta muito.
E eu tava vendo sobre a Sasha, né? Uhum. O quanto a filhinha da Xuxa, né? A filhinha da princesa, da rainha Xuxa, e ela, o quanto ela emagreceu, né? E aí eu tava vendo no TikTok os comentários dessa postagem dela, como que isso impactou, né? A questão dela ter emagrecido muito. A Bruna Marquezine também, ela questionou que ela teve uma depressão por conta da cobrança ali da questão do corpo dela, e aí ela acabou emagrecendo muito para poder se encaixar um pouquinho aí nessa cobrança de que a sociedade, principalmente usando as redes sociais para isso. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque isso Uhum. impacta muito na nossa saúde, né? Eu tenho pacientes lá no consultório, pacientes com bulimia, com anorexia. Percebo muito que elas fazem questão também de ficar contando, elas me perguntam muito quanto que tá a caloria da dieta, fica batendo Uhum. foto, elas contam, olha o rótulo. E essa cobrança das redes sociais com essa geração, isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, Pri, a minha percepção sobre isso é, né, hoje saúde mental é um tabu ainda, infelizmente, né? E a Uhum, gente está falando de que nós estamos no ano de 2024 e 24 e que as pessoas elas ainda não se sentem confortáveis em falar sobre saúde mental. sim. E isso é muito louco, porque assim, o nosso corpo, ele adoece, né? E quem dirá a nossa saúde mental, né? Uhum, Mas o que é que eu observo? Quando a gente tem esses movimentos nas redes sociais, onde as pessoas elas trazem à tona os transtornos, tudo que ela passou, né, todo o sofrimento, mas também traz o discurso da ajuda, do que fez a diferença para ela, né, para virar essa chavinha e conseguir sair dessa condição, eu acho que é benéfico. Tá? A gente uhum, precisa desmistificar algumas coisas, como transtorno mental, transtorno alimentar, a gente precisa desmistificar a ansiedade e a depressão. Então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira muito mais é, acolhedora mesmo, sabe? Sem julgar muito isso. Então, quando eu vejo algum movimento nas redes sociais de pessoas que têm relatos positivos de como elas lidaram com isso, e principalmente como que foi. Desde o diagnóstico, os passos que foram conduzidos, eu acho que contribui para que a gente, né, o meu papel enquanto psicóloga, de conscientização. Porém, a gente sabe que algumas pessoas elas fazem cultos ao corpo perfeito. A gente sabe que tem aquela pessoa, aquele discurso ali na rede social que acaba enaltecendo algumas coisas e esse discurso normalizado, porque isso pra gente hoje é normal, uhum. é ele quem é muito, que acaba sendo muito nocivo para as pessoas que estão nessa condição, né? Eu acho que é importante a gente falar, só que eu acho que é importante que as pessoas que abordam esse tema, elas tenham um bom senso de entender que elas estão fazendo parte de um processo que a gente chama na psicologia de psicoeducação, que é você trazer aqueles elementos que estão em volta do indivíduo, dar conhecimento sobre o que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, quais que são os passos importantes para que a gente consiga, né, fazer o nosso desenvolvimento, mas por outro lado, a rede social ela ainda é muito nociva, sem sombra de dúvida. Teve um estudo recente, Pri, que saiu, se não me engano, foi uma revista americana quem fez a publicação desse estudo, aonde eles pegaram ali uma avaliação do TikTok, eles pegaram, eles identificaram que o assunto TDAH, ele estava muito forte no TikTok. Então, Sim. eles fizeram uma classificação daquele conteúdo com um número X de visualização, acho que era 2,3 milhões de visualização por vídeo, e os especialistas da área de saúde mental, enfim, de neurotípicos, neuroatípicos, eles avaliaram que parte daquele conteúdo, quase metade daqueles conteúdos, eles não continham as informações reais. E, inclusive, estava sendo um serviço de desinformação nas redes Que sociais. loucura. Então, quando a gente olha para essa tendência, hoje qualquer um produz conteúdo, Porque, na né? verdade, nós temos o quê? 90 segundos para falar sobre um assunto. Em 90 É. segundos, a gente só prende a pessoa ali, né? A gente não Uhum.
consegue demonstrar um conteúdo ou falar sobre um assunto ali, né? Sim. E aí acaba tendo isso, né? Uma falta de informação, uma informação errada. Exato, informação errada ou informação fora de contexto. As pessoas elas estão cada vez mais interessadas, porque assim, para o nosso cérebro, as coisas precisam ser práticas. Então é muito mais fácil eu olhar para um transtorno e querer me encaixar nele para receber algum tipo de resposta, né? Ah, não, eu Sim. sou assim porque eu tenho isso, do que ela fazer o processo de, tá, eu tenho isso, mas é agora, o que que eu vou fazer, né? Uhum. Então, se categorizar num transtorno para algumas pessoas é muito mais fácil do que encarar o processo que você vai precisar ter independente do transtorno, sabe? Porque você Sim. não ter um transtorno também é algo. Você não fechar um diagnóstico também é importante, sabe? Entendi. Porque nem tudo se resume em transtorno. Então, quando a pessoa ela já está com aquele tema na cabeça, ela quer, por exemplo, estratégias de emagrecimento rápido, ela vai consumir esse tipo de conteúdo, ela vai buscar essas informações que são extremamente nocivas para o psicológico, mas também fisicamente, né? A gente vê algumas dietas muito malucas, enfim, no nosso dia a dia, mas são informações que estão aí, né? E aí, no final do dia, nós, enquanto profissionais, a gente tem que ter um posicionamento sobre isso, né? Exatamente. E já até me fizeram uma pergunta. Me perguntaram assim: qual a sua opinião sobre o futuro da nutrição após agora essa questão da inteligência artificial? Eu falei com a pessoa, hoje, se você digitar lá na inteligência artificial, ela vai Uhum. te dar um protocolo alimentar completo, assim como o Google também te oferece isso, né? E a questão não está simplesmente estar entregando tudo pronto, né? É a questão do individual, daquele cuidado, porque cada indivíduo ele é único, né? Uhum. Então a gente precisa também ter um pouquinho desse bom senso também nessa parte, né? E eu queria, Thalita, desde quando eu te chamei para fazer esse podcast, tem uma pergunta que eu queria fazer com você e eu não posso sair daqui sem fazer ela. E eu acho que é dúvida de todo mundo. Uhum. Por que nós temos a fome noturna? Por que que nós sentimos mais fome no final do dia? Tá bom. Essa eu quero aprender também. Olha, vamos falar o seguinte, vamos dar um overview sobre o que está muito relacionado aos nossos hábitos alimentares, né? Uhum, As emoções, elas estão muito envolvidas, porque quando a gente somos seres multifatoriais, né? Que eu falei agora há pouco. Esse multifatorial está muito relacionado na maneira como eu lido comigo, como eu lido com o outro e a minha visão de mundo. Então, a nossa visão de mundo, ela começa a ser construída a partir do momento que a gente sai da barriga das nossas mães, né? A gente uhum, começa a ter esses contatos. E o nosso sistema ali dentro, digamos, o nosso sistema de percepção, ele trabalha muito a maneira de como a gente capta as informações e como a gente processa as informações daquele ambiente. E a alimentação, ela tem um fator muito importante na percepção, porque ela gera memória afetiva, né? uhum. A comida ela abraça, né? Ela reúne, ela conforta, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para esse lugar que a comida tem, né, poxa, a comida da minha avó, ai que delícia, né? Eu lembro do carinho da minha avó, do cuidado da minha avó. Então, quando a gente vai crescendo ao longo do tempo e a gente vai lidando com o ambiente, essas emoções, elas vão ficando cada vez mais lapidadas com o nosso jeito de ser e o que a gente faz com as emoções também. Então, se eu não tenho Uhum, a tão famosa inteligência emocional, que nada mais é do que compreender as minhas emoções e aprender a lidar com as minhas emoções, é natural que eu tente olhar para a alimentação como uma forma de lidar com as minhas emoções. E aqui eu não estou falando daquela vontade de fato comer a comidinha da vovó ali que vai te lembrar boas memórias. Eu estou falando eu sentir e eu comer aquela emoção. Então, uhum. eu acho que o processo emocional que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, a gente sente várias emoções ao longo do dia e emoções que a gente identifica, outras emoções elas são muito rápidas e não a gente não toma consciência, mas com uma rotina cada vez mais agitada, com o estresse cada vez latente, as pessoas não procuram apoio
para lidar com as suas questões emocionais, sua saúde mental. Isso faz com que aquilo vire, assim, um negócio extremamente gigante dentro dela. E para onde que ela vai no final do dia? Ela vai para casa. É o tal do merecimento, encaixa nisso. Eu vou para casa. Então, bom, hoje foi um dia muito difícil. Ai, nossa, então hoje eu vou querer, eu vou me permitir, né? Ou, nossa, hoje foi um dia muito legal. A apresentação no trabalho que eu tava super ansiosa, deu certo. Eu mereço, eu preciso comemorar, né? Então, eu acho que tem uma relação muito forte com as emoções que eu senti ao longo do meu dia e que eu não soube administrar, e o momento que eu chego na minha casa e que eu preciso me sentir acolhida ou que eu preciso lidar com aquela emoção. Então, né, eu acabo tendo a opção de me permitir um pouco mais. Mas eu acho, Pri, que isso também está muito relacionado com os hábitos alimentares, né? Porque tem gente que passa o dia inteiro sem comer. E aí, quando chega em casa, também o corpo vai pedir, né? Exatamente, é uma restrição calórica, né? A pessoa, todo mundo fala, eu como bem até a hora do almoço, depois da hora do almoço, mas é por quê? Porque restringiu uma alimentação, o café da manhã, aí na hora que vai almoçar, não está acostumada, come ali apenas uma salada de alface e tomate, né? E chega final do dia, você exigiu muito do seu corpo, você teve um gasto calórico muito grande, e o corpo, como defesa, ele vai pedir essa energia. E é muito mais fácil ele acionar o seu cérebro para ele pedir algo, para ele pedir energia, do que ele pegar aquela gordura que está ali estocada, processar ela, né? Porque ele leva até o fígado, processa para quebrar aquela gordura e transformar em energia. É muito mais trabalhoso isso para o corpo. E nosso corpo é muito inteligente, né? Ele Sim. quer, ele busca o tempo todo métodos mais fáceis para ele sobreviver. E aí ele vai pedir, lógico, né? Ele vai acionar ali o seu cérebro para querer, e por isso que a gente sempre vai para algo mais calórico, né? A gente nunca olha para um prato de brócolis e fala, nossa, vontade de comer esse prato de brócolis, mas a gente olha para uma pizza, a gente olha para um hambúrguer. A fonte mais rápida A fonte ali, mais né? rápida, porque o nosso cérebro sabe que aquilo ali é uma fonte calórica, uma fonte de energia boa e rápida para ele. Por isso que é sempre o carboidrato, né? Então a gente precisa lidar com essas questões também, né? Não, sem dúvida. O que eu acho que é muito importante trazer, né, Pri? Você como nutricionista, eu como psicóloga. As pessoas, elas ainda têm dificuldade de entender como uma coisa se relaciona com a outra, né? E se relaciona muito. Por quê? Se a maneira como eu lido com a minha alimentação, ela pode ser emocional, e o ato de comer é um comportamento, isso está diretamente ligado com a minha tríade cognitiva. Sim. Então, quando a gente está trabalhando numa equipe multidisciplinar, onde a gente tem ali o apoio nutricional e o apoio psicológico, a gente consegue unir duas pontes que são muito importantes para que a pessoa consiga atingir o seu objetivo com saúde física, mas também mental. Porque é comum, tá? Eu tive uma pessoa que eu atendi, né, no contexto da clínica, que ela tinha uma frustração muito grande porque ela não conseguia seguir uma dieta. Mas quando a gente observava o plano alimentar dessa pessoa, era extremamente restritivo. Era muito restritivo. E ela lidar com aquilo era muito difícil. Então, assim, naquele momento, eu criei uma ponte com a nutricionista, né? Eu levei esses aspectos para que a gente conseguisse de fato alinhar, né? O que ela era capaz de conduzir num contexto psicológico, porque mudança de comportamento, gente, não é do dia para a noite, é construído, né? De uma forma também que a gente conseguisse partir por um ponto de uma reeducação alimentar ao invés de um plano alimentar mais restritivo. Eu sempre falo isso, a restrição alimentar, ela gera depois uma compulsão alimentar. É ruim para o metabolismo, porque gera uma síndrome metabólica, e depois, por isso que algumas pessoas perguntam, falam assim, nossa, antigamente eu perdia peso muito rápido. Hoje, para eu emagrecer é uma dificuldade, mas é por quê? Porque você vive fazendo dieta restritiva, dieta da moda, tomando manipulado que aparece, remedinho emagrecedor que promete milagre, isso você gera um bloqueio no seu metabolismo, então isso também dificulta, né? E eu sempre falo, a melhor linha para se seguir é da reeducação alimentar, porque
porque você trabalha essa questão de comportamento com a comida, você começa a entender e aprender que isso você pode, isso não pode. Final de semana você consegue sair um pouquinho fora, mas você aprende a retomar, né? E você leva isso para o resto da sua vida, né? Você aprende a comer, aprende a fazer escolhas saudáveis, e as pessoas têm que entender, é o estilo de vida saudável. As pessoas acham que vou fazer uma dieta aqui, vou emagrecer, depois eu volto para o lugarzinho que eu estava. E não é bem assim, porque senão você vai engordar tudo novamente, né? Então você tem que entender que você precisa melhorar o seu estilo de vida, né? Melhorar a sua qualidade, e isso também não impede de você ir ali comer uma pizza no final de semana, né? Tomar um vinho, mas no dia seguinte retoma a atividade física, retoma a alimentação saudável, não é mesmo? Não, sem dúvida. É muito comum as pessoas trazerem um olhar de, eu preciso aprender a controlar. Na verdade, ela não precisa aprender a controlar, ela precisa aprender a lidar com aquilo. É As diferente. pessoas falam muito isso, é verdade. É diferente, né? A sua relação com a comida é quem vai nortear a maneira como você come, né? Se eu olho para, por exemplo, para o vinho, como uma fonte única de caloria, mas eu não tenho a consciência de qual que é o momento que eu vou tomar, quando eu vou tomar, por que que eu vou tomar, isso acaba fazendo com que a pessoa ela tenha aquela visão do alimento bom, alimento ruim. Na verdade, a gente sabe que não existe isso, né? Porque eu posso, sei lá, adorar o brócolis, mas se eu comer brócolis também em excesso, a gente sabe que ele não vai me fazer bem, né? É verdade. Mas como é que algumas crenças que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, né? Como você tem que colocar no prato, você tem que comer tudo, sabendo que a gente não consegue precisar exatamente o nível de fome. E você acaba ali, tá sobrando alguma coisa no seu prato e tudo bem, mas não, você tem que comer tudo, você tem que se alimentar bem o tempo inteiro, né? Quantas pessoas aí, né, da década de 90 aí não tomaram suplementos para abrir o apetite, porque tem que comer, porque criança saudável é a criança que se alimenta bem e tal. E ao longo do tempo, a gente vai crescendo, isso inverte de uma forma gigantesca, aonde o comer menos, o comer de uma forma controlada. Então, como é que você pega a cabeça dessa pessoa, né, que foi estimulada a comer muito, a comer sempre, com muita qualidade, raspar o prato, que ela cresceu e que agora ela tem que fazer o caminho contrário? Eu conheço uma pessoa, sim, uma pessoa muito próxima, enquanto ela não vê o final do pacote, ela não para. Por exemplo, ela comprou um bolo. Enquanto ela não comeu o bolo até o final, ela não para. E aí, conversando com ela, eu perguntei como que foi a infância, como que era a relação dela com os pais. E o pai era muito rigoroso. E ele era exatamente desse jeito. Ele só poderia levantar da mesa se ele raspasse o prato. E esse final de semana eu fiz uma palestra e eu até coloquei lá como vídeo daquele Porta dos Fundos. Comer tudinho, vale a pena aí pro pessoal assistir. Comer tudinho. É até uma brincadeira deles, do cara comendo assim no restaurante e o garçom fazendo mais ou menos o que os nossos pais faziam com a gente lá atrás, sabe? Então, isso, às vezes, a gente não entende um comportamento que a gente tem hoje em relação à comida, e às vezes você vai ver isso tem um gatilho lá atrás, né? Muito. Assim, eu posso citar, né, a minha filha, a Dara. Ela trabalha muito essa questão da comida porque ela é o contrário, ela é muito magrinha, ela não consegue comer. E quando ela era pequena, não que eu forçava ela a comer, mas o pai dela forçava muito a comer coisa que ela não gostava, tipo café com leite, Toddy. E ela tem uma intolerância alimentar. Então, desde pequenininha, mesmo ela não sabendo que ela tinha intolerância, ela percebia que aquele alimento fazia muito mal para ela. E ela comia e ela vomitava depois, porque ela tinha intolerância à lactose. Então, hoje ela tem uma dificuldade com a comida, né? A gente às vezes fala muito de pessoas que comem demais, né? Mas também tem as pessoas que não comem. Ela simplesmente ela consegue ficar horas sem comer e ela olha para a comida, ela não tem aquela relação muito boa, sabe? Porque trava. São coisas que às vezes foi levemente
colocado à força, ou seja, você tem que comer mesmo não querendo, né? Então, o comer tudinho, raspar o prato, só sai da mesa se comer tudo, só vai ganhar sobremesa se comer tudo, só vai brincar depois que comer, né? Então, se comer tudo vai ficar forte, né? As nossas avós eram assim, né? Não, esse menino tá muito magro, ele tá doente. Para os nossos avós, tá gordinho era sinal de saúde, né? Exato. Então, a gente, às vezes, crescer e querer ter que quebrar um pouco dessas questões, né, que foram construídas, também é difícil, né? Não, extremamente, porque, vamos lá, a gente aprendeu que criança com saúde é a criança que come bem, que é mais, né, que tem aquele aspecto físico de fortinho, né? E aí, quando a gente tá ali na fase da adolescência, a gente começa a ser cobrado que o corpo que mais se aplica é o corpo estético, que é o magro, ou que é o que tem mais músculo, e aí pera lá, né? O comportamento que eu adquiri alimentar, ele foi completamente diferente, né? Então, isso acaba sendo mais difícil. Mas o que que a gente traz, Pri? Nenhum comportamento, ele foi construído do dia para a noite. Da mesma forma, ele não vai ser mudado do dia para a noite. É verdade. O que que vai fazer com que uma pessoa mude seu comportamento é quando ela consegue vencer a barreira do automatismo. Por exemplo, né? Quando você está dirigindo, você aprendeu a dirigir, você tirou a carteira e tal, enfim, você já tem um tempo que você é motorista ali. Você pensa qual que é o momento que você vai pisar ali na embreagem? Não, agora eu vou pisar na embreagem. Não, agora eu vou passar a marcha. Não, agora eu vou fazer a seta. Não, você simplesmente faz. Tá automatizado isso, né? Para 90% dos nossos comportamentos ao longo da nossa rotina são comportamentos automatizados também. Então, os nossos pensamentos também podem ser automatizados. Então, quando a gente começa um processo de mudança comportamental, a gente precisa ter clareza de que a pessoa ela precisa se estimular com frequência, e aí a estimulação através da psicoterapia é um excelente contexto, porque a gente trabalha o indivíduo no âmbito 360, então entender a infância, entender a adolescência, entender ali qual que é o ambiente que aquela pessoa está inserida, quais são as crenças que ela tem, quais são as emoções mais recorrentes, enfim, a gente consegue fazer uma condução onde a gente traz, num momento, a reestruturação cognitiva. Que através dessa reestruturação cognitiva é que a gente é como se a gente falasse assim, bom, não sei se eu preciso mudar. E a pessoa, né, no processo terapêutico, ela vai falar assim, talvez eu preciso mudar. Até o ponto que ela fala assim, eu vou mudar. E esse vou mudar, ele acontece de uma maneira step by step, passo a passo. Tem a fase da pré-contemplação, da contemplação, da ação, né? Exatamente. E da manutenção, né? Sim. E também da recaída, né? Que a gente fala, que é aquele momento, ou do lapso, né? O lapso é aquele momento onde você está diante de um comportamento que você emitia antes, que ele não era funcional, e você quase faz ele de novo, mas você corrige a rota no meio do caminho e você consegue lidar com ele, e a recaída é quando de fato você tem aquele comportamento que a gente estava querendo extinguir num primeiro momento. Porém, não existem estudos claros que vão falar assim, uma mudança de comportamento cientificamente comprovada, ela acontece em X tempo, mas existe um indício, existe uma tendência de que a pessoa ela precisa se submeter a um processo de mudança comportamental, ou seja, a estímulos, às ações, por pelo menos 8 semanas. Para ela começar a ter um pouco mais de consistência diante daquele comportamento. Nossa, 8 semanas? Pelo menos. Para ela começar a internalizar mais aquele processo. Então, não adianta a gente pensar assim, eu tô querendo. Vamos pensar num esporte, né? Que eu acho que é bacana, acho que complementa muito a nossa vida, que eu quero começar a correr. A pessoa nunca correu antes, mas ela vai precisar de um tempo ali para ela fazer essa adaptação, né? O corpo dela vai precisar disso. Então, para você correr 10 quilômetros, você vai precisar correr 2. E a pessoa começa a correr, achar que já vai se inscrever na primeira meia maratona e vai sair correndo, exatamente, né? Exatamente. Então, qualquer
questão relacionada a comportamento, a gente precisa fazer a exposição daquela pessoa de uma maneira constante, constante. E Porque a nossa constância, cabeça briga ali contra a atividade, né? exato, e a constância, ela que é importante, e Sim. não o resultado final em si, é a Uhum. constância. Eu vejo que você treina, eu vejo que você corre, eu também tenho uma vida física ativa. A gente sai todos os dias motivado para fazer atividade De física? jeito nenhum, é uma luta, né? Eu sempre falo, acorda e bota a roupa de academia, do esporte. Já é o primeiro passo, você já deu. Segunda coisa que eu sempre oriento, escolhe um horário que você percebe que você é mais produtivo. Uhum. Então, eu, por exemplo, o meu horário mais produtivo é a parte da manhã. Eu já acordo muito disposta. No final do dia já é um horário que eu já tô mais preguiçosa, que eu tô mais lenta, não tô com tanta energia. Então, o que que eu faço? Eu coloco na minha parte da manhã as tarefas que eu não gosto tanto, que me demanda mais de energia, de foco. Então, eu sempre faço isso na parte da manhã, que é o horário que eu tô mais produtivo. Quem percebe que esse horário é noturno, então coloca o treino para noite, né? E aí eu comecei a correr, tô super empolgada, tô amando a corrida. Já pretendo me inscrever na meia maratona, contando que até lá eu vou estar correndo bem, mas influencia muito. E eu percebi que, né, com o meu treino que eu fiz essa semana, o professor pediu para a gente correr 3 quilômetros. Direto e na sua melhor velocidade. E eu percebi ali que minha cabeça fica lutando contra aquilo, né? Não, você tem que parar, seu corpo não tá aguentando, você não vai conseguir. Aí eu fico aqui naquela luta, não vou parar, vou caminhar, eu não preciso disso, não, eu não preciso me esforçar tanto. É uma luta que a cabeça fica ali, né? Mas no final eu persisti, continuei, e no final aquilo ali foi uma vitória para mim, né? Porque para quem só dava trotezinho ali, trota 1 minuto, descansa um, só ficava nesse ritmo. E eu corri ali 3 quilômetros direto, aquilo ali para mim foi uma conquista. E eu tenho certeza que daqui para frente vai ser muito mais, né? E isso é gratificante para a gente perceber que você consegue, você é capaz. Mas você precisa de ter uma disciplina, né? Você lutar contra essa briga na sua cabeça, porque tem também. Não, demais, assim, se a gente for parar para pensar, o nosso corpo ele foi feito para movimento. A gente tem todas as articulações justamente para a gente se movimentar. Porém, a nossa sociedade hoje, ela se tornou uma sociedade muito preguiçosa, Demais, né? demais. Aonde a gente poupa muita energia. Porque o meu dia é muito cansativo, enfim. Ok, o dia ele pode ser cansativo. Mas, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando diretamente da nossa saúde mental. Por quê? Quando eu tô ali num processo emocional muito forte, né? Ou até mesmo tendo muitos pensamentos ansiosos, enfim, lidando ali com as questões individuais de um desequilíbrio psicológico, a gente tem um excesso de energia ali, né? Energia mesmo, pensar, gente, gasta uma energia gigantesca, né? E quem pensa muito e quem sente de uma maneira muito exacerbada, isso gera uma energia a mais ali para o seu corpo que vai te sugando, né? E quando a gente vai para atividade física, por mais que a ideia seja, né? Nossa, mas tá, meu corpo já tá gastando muita energia, eu vou gastar mais? Uhum. O conceito ele é diferente porque a gente tem uma produção hormonal diferente. A gente tem hormônio de prazer, a gente tem o hormônio que vai deixar a gente mais feliz, inclusive. Sim. Então, isso faz toda a diferença. Porém, o nosso cérebro, ele quer poupar a gente de muito esforço. Por isso que a gente vai criando ao longo do nosso tempo um raciocínio lógico para algumas coisas, né? Se você já teve, por exemplo, uma experiência de sentar para fazer uma análise em uma planilha no Excel e você identificou um erro X naquela planilha, quando você for fazer a próxima, você vai se atentar a esse erro. A gente vai criando padrões, né? Para facilitar ali a nossa lida com o dia a dia. Então, se o seu padrão hoje é não ser ativo, ele vai querer te privar disso porque é a maneira como você está acostumado. E a atividade, ela te desafia muito psicologicamente, porque o seu cérebro,
ele constata que você não vai dar conta antes do seu físico, Uhum. né? Então, por exemplo, na musculação, que é uma prática né, que eu tenho de maneira recorrente, quando você está fazendo uma atividade física ali, e você está fazendo as repetições, o seu cérebro fala antes para você parar. Uhum. Mas é nesse momento que você desafia ele e você não para. Então você começa a mostrar indiretamente para o seu cérebro, a condicionar o seu pensamento, que você consegue decidir a hora de parar. E que o seu corpo ele aguenta mais do que aquilo. Então, Entendi. é por isso que é uma briga constante, né? Até a pessoa se automatizar, não automatizar, mas ela se condicionar ao processo da atividade física, ela não dá andamento porque a cabeça dela vence antes, mas ela não consegue comprovar para a cabeça dela que não é bem assim. E que dica que você dá para o pessoal para exatamente lidar com essa luta interna, né? Eu sempre falo, a gente tem que brigar com aquela criança interior que nós temos, né? Eu sempre falo assim, ó, você não, se fosse seu filho, você não ia educar, você não ia falar um não, que não pode, certo horário de alimentação errada. E eu queria que você desse uma dica para o pessoal de como lidar exatamente, como ter uma rotina, como vencer essa questão do pensamento, porque o tempo todo a gente está querendo procrastinar para não fazer Uhum. uma atividade física no trabalho. Você acha que talvez a rotina ajudaria nisso? O que que você teria de dica para ajudar para a gente fazer? Tá, eu acho que o primeiro ponto, Pri, é a maneira que a gente vai construindo os nossos comportamentos, as nossas crenças, está muito relacionado ao ambiente que a gente vive. Então, se permitir viver determinados ambientes ajuda a gente a internalizar muita coisa. Eu mesmo, quando eu comecei a musculação, eu cheguei no primeiro dia já pensando que eu não ia voltar. Sério? Há praticamente 2 anos atrás, né? Há mais de 2 anos atrás. Eu lembro que eu fui fazer a minha primeira aula e eu cheguei ali e eu falei assim, cara, eu não vou voltar. Porque para mim, o fazer atividade repetitiva, ficar fazendo a mesma coisa ali, me desgastava muito psicologicamente. Eu tenho dificuldade para fazer coisas repetitivas, né? Entendi. Então, eu acho que a questão do ambiente faz muita diferença. Então, buscar algo que faça sentido para você é o primeiro ponto. Por quê? Às vezes a pessoa vai ver, a Pri tá correndo, a Thalita tá na musculação, então eu vou para um desses. E não necessariamente, existe um Uhum. tanto de atividade bacana. E eu acho que olhar para nossa infância ajuda muito nisso, porque a gente brincava muito. Então, qual que era o tipo de habilidade que você tinha na infância? Habilidade corporal, o que que você gostava de fazer? Isso conecta a gente com algo que talvez a gente deixou perdido no tempo, mas que faz total sentido. Então, busque o que é bom para você num primeiro momento. Uhum. Não é porque a blogueira do Instagram tá lá treinando todos os dias musculação que essa vai ser a melhor atividade para você. Tem que ser algo prazeroso para você conseguir minimamente se sentir interessado. E aí eu tô falando interessado, não tô falando motivado. Porque é Uhum. importante a gente Que é trazer. diferente, né? Exatamente. Tem 2 pontos aqui. A gente tem 2 tipos de motivação. A motivação intrínseca, que é aquela motivação interna, ou seja, o que te faz levantar todos os dias para fazer alguma coisa. Tá dentro de você. E a gente tem a motivação extrínseca, que é onde o meio ele vai te reforçando diante de alguns comportamentos ou de algumas ações que você vai tendo ao longo da sua convivência e você vai sendo reforçado. Isso te gera uma motivação externa. Entendi. Você esperar o dia que essa motivação externa vai estar muito elevada, você está terceirizando, né? Às Uhum. vezes, por exemplo, por exemplo, eu amo treinar quando tá sol, sabe? O céu azul, a academia que eu treino ela é aberta, então assim, dá aquela sensação de vitamina D legal Eu sou ali. dessa. Mas se eu esperar, por exemplo, que, né, em determinado período do ano, onde tá chovendo, onde Outono e tá inverno nublado, no treina. eu não vou treinar, mas assim, o que me faz levantar todos os dias? Para mim, a atividade física hoje, ela é inegociável, porque eu
consigo perceber o bem que ela me causa para além das questões estéticas. Então, eu me sinto mais produtiva, eu me sinto mais disposta. Então, essa é a minha motivação intrínseca. Então, né, em resumo, o que eu acho que é importante para uma pessoa que quer começar? Invista em algo que seja legal para você, né? Não é porque é bom para o coleguinha que vai ser bom para você. Se permita experimentar, estar naquele ambiente, né? Hoje em dia, as atividades físicas, as modalidades, na verdade, elas se tornaram comunidades. Então, as pessoas, elas trocam muito, elas têm uma relação de apoio muito grande ali, né? Vira uma comunidade mesmo, isso é bem legal. E a terceira, entenda o que te faz querer ter aquilo como um objetivo de vida. Porque se você esperar uma motivação externa, muito provavelmente você não vai seguir. Então, enquanto for pelo que você está vendo somente no espelho, ou pelo que você tem de ideal, baseado no lugar que você quer estar, a relevância social que você quer ter, tudo que está relacionado ao ambiente externo, não faz com que a gente tenha essa constância, porque o ambiente nem sempre reforça a gente como a gente gostaria, né? É verdade. Bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho, Thalita, sobre os tipos de transtornos alimentares, né? Porque as pessoas confundem muito sobre fome, vontade de comer, com a verdadeira compulsão alimentar, né? Então, comer transtornado. Então, eu queria que você diferenciasse um pouquinho, porque acho que as pessoas confundem muito isso, né? Do que realmente, de fato, porque às vezes a pessoa chega lá no consultório e fala assim, eu tenho uma compulsão alimentar no final do dia. Mas isso, de fato, será uma compulsão? Ou será que ela está comendo as emoções? Ou isso é característico de compulsão? Ou não, isso é comer transtornado? Porque tem essa diferença, né? Sim. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Falando das estruturas, né, cerebrais que a gente tem uma parte do nosso cérebro que é a mais interna, que a gente chama de reptiliano. Então, tudo que está relacionado ali, ela também é autônoma, né? Então, fica a dica, gente, né? Nas 3 porções do nosso cérebro, a gente só controla uma. 2 a gente não tem controle, que é o sistema límbico e o reptiliano. Esse reptiliano, ele é responsável por todas as ações vitais do nosso corpo. Então, coração bater, tudo que a gente precisa de fato para se manter vivo. Então, quando a gente fala de fome, fome é uma necessidade física. O seu corpo, ele tá te dando sinais. Então, né, a barriga vai roncar, você vai se sentir um pouco mais sonolento. Você tem sintoma físico. Exato. É um indicativo de que seu corpo tá falando assim, olha, manda comida porque eu tô precisando. A vontade de comer, ela se relaciona um pouquinho com os desejos, com as emoções, né? Então, com até mesmo gosto. Às vezes eu posso não estar com fome, mas me deu uma vontade de comer um doce, porque o meu paladar, a minha percepção para o doce, ela me causa um prazer e eu quero sentir prazer. E é importante a gente também ter esses pequenos prazeres. Mas qual que é o grande X da questão? É quando a gente tem alguns passos que vão nos levando para um olhar desequilibrado disso. Então, eu sinto fome porque eu preciso comer, é fisiológico. Eu tenho vontade de comer porque tem alimentos que me geram prazer e o nosso corpo, o nosso cérebro, ele gosta de sentir prazer e é importante que a gente sinta prazer. A gente não pode normalizar só o desconforto. Mas, por outro lado, a gente percebe algumas nuances que aí a gente vai entrando nos transtornos alimentares, né? Transtorno alimentar. Transtorno alimentar, ele tem uma natureza muito emocional. Então, o literalmente comer as emoções está relacionado. Mas a gente tem 3 tipos de transtornos que são mais recorrentes, né? Então, a gente tem a anorexia nervosa. A anorexia nervosa, ela é categorizada pela privação da alimentação. Então, a pessoa, ela se restringe porque ela tem um medo de que o seu corpo atinja uma forma indesejada, que essa forma é com mais curvas, né? Ganhar um peso é um problema.
E qual que é a questão da anorexia? Ela é extremamente severa do ponto de vista em que a pessoa ela adota comportamentos restritivos extremos. Então ela simplesmente ela para de comer. Ou ela cria estratégias ali para ela tentar minimamente colocar algo, né, para dentro do seu corpo, mas que gere menos impacto. Então, por exemplo, algumas estratégias, né? O cheirar um determinado alimento que ela quer, porque ela sente vontade de comer, e se alimentar com outro alimento com baixa caloria, por exemplo, né? Para ela causar essa confusão ali no cérebro e ter matar essa vontade. Mas a anorexia, ela também tem um traço, uma característica muito forte que é da distorção de imagem. Então, o corpo de uma pessoa com anorexia, ele é um corpo extremamente magro, com um teor de gordura muito baixo, e ela não se vê daquela forma. Ela se vê muito maior. Então, Entendi. ela começa a criar medidas extremas para estar cada vez mais magra, e ela não consegue identificar que ela está mais magra. Então, para além disso, né, isso faz muito mal para o corpo, porque a gente precisa de gordura também no nosso Sim. corpo, né? Então, se for uma mulher, por exemplo, ela para de menstruar, ela tem uma fadiga excessiva, ela não consegue lidar com a rotina, né? Algumas pessoas, quando estão muito magras, né, acabam tendo escoriações no corpo por conta do atrito ali, né, do osso ao estar deitado, por exemplo. Mas é um tratamento, Pri, ele é bem complexo, ele é Sim. multidisciplinar, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa de um acompanhamento nutricional, de um É. O acompanhamento nutricionista ele é psicológico. muito importante até para diagnosticar isso Muito. numa consulta, né? Porque e é de uma tamanha responsabilidade muito grande o nutricionista perceber que às vezes o paciente ele está ali e ele dá pequenos sinais, Uhum, né, dele ficar questionando muito quantas calorias, dele questionar aquela banana que está ali no café da manhã, será que ele não tem muita caloria, ele não vai me engordar? uhum. Né? Ou às vezes a pessoa pede uma dieta, já chega citando algumas dietas da moda, eu quero fazer uma cetogênica, eu quero fazer isso. Então, às vezes, até o profissional, o nutricionista, começar a perceber isso também, que às vezes são gatilhos, ou às vezes despertar isso num paciente. Às vezes ele não tem, mas tem leve. é, Questão familiar, né? Que ele já veio ali num ambiente dentro de casa e ele simplesmente precisa de um gatilho para despertar Uhum, esse tipo de transtorno, né? Então, uhum. uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado são as compensações, né? Às vezes, um profissional comentar, ou às vezes o próprio paciente questionar de hoje eu vou comer muito, mas amanhã cedo eu vou sair para comer, para queimar aquelas calorias. Isso já é um tipo de transtorno, não é? Esse já é um segundo transtorno que a gente tem classificado no DSM, que é o diagnóstico de saúde mental, né, que a gente utiliza para nortear práticas ali, principalmente psiquiatra, para fazer esse diagnóstico, que aí já é a bulimia, né? A Ah, bulimia, ela sim. tem uma característica de que a pessoa, ela se alimenta. Ela se Uhum. alimenta, porém, ela tem episódios de compulsão. E aí vale trazer, gente. Compulsão não é aquele dia que você vai, sei lá, numa pizzaria, você come muita pizza e você se sentiu ali um pouco mais estufado, nossa, comi pra caramba. Não, compulsão alimentar, ela é uma necessidade de comer em excesso e os alimentos às vezes eles não são nem tão apetitosos assim. Às vezes a pessoa mistura um alimento com outro, ela só quer colocar a comida para dentro em alto volume. E aí, nesse caso, né, a bulimia ela tem essa característica da compensação. Por quê? Uhum. O indivíduo tomando consciência de tudo aquilo que ele comeu, ele acaba utilizando dessas técnicas compensatórias por conta da culpa, né, o peso na consciência, para tentar eliminar aquilo.
né? Entendi. Então, aí sim, ela vai utilizar técnicas como laxante, acontece com muita frequência, ou até mesmo provocar o vômito. Vale ressaltar que uma característica desse processo entre a anorexia e a anorexia ela é mais visível pra gente, né? Porque o corpo ele acaba sendo Demonstra, dá exato, sinais, ele é muito característico ali, né? Aquela magreza excessiva. A bulimia, ela já não causa um corpo tão magro, com uma magreza excessiva. A pessoa, às vezes, ela pode ter, inclusive, um indício de um leve sobrepeso, inclusive, porque ela não consegue expurgar tudo que ela ingere, né? Uhum. Então, uma característica que a gente acaba observando é, de fato, a relação com a comida, e também algumas questões relacionadas ao trato gastrointestinal, né, que a gente fala. Então a pessoa ela tem uma irritação ali Uhum. por provocar o excesso de vômito, os dentes perdem os esmaltes também por conta desse ácido que contém no vômito. Então a bulimia ela tem características mais compensatórias. Entendi. E o comer transtornado? Tá. Antes da gente falar do comer transtornado, Pri, a gente tem um terceiro transtorno, que é o transtorno compulsivo periódico, tá? Esse transtorno, ele está relacionado ao processo da obesidade em si. A obesidade, ela é uma característica, Uhum. aonde como a bulimia, a pessoa ela tem episódios de compulsão muito, muito intensos, mas porém ela não utiliza nenhum método compensatório. Ah, Quando a gente fala do comer transtornado, o DSM classifica o comer transtornado como alguns indícios que a pessoa tem de uma relação não saudável com a comida, alguns comportamentos que não são extremamente funcionais em relação à comida, porém ele não se encaixa em um desses transtornos. entendi. Então, o comer transtornado são características que a pessoa tem do seu comportamento, mas que ainda não são classificados, ainda não é classificado como um transtorno alimentar em si. Mas para ele caminhar para um transtorno, também existe essa possibilidade, né? Uma coisa importante também, Pri, é que existe hoje dentro da psicologia e dentro também ali do olhar da psiquiatria, que existe uma nomenclatura que é transdiagnóstico. O que é esse transdiagnóstico? Às vezes a pessoa ela olha para um determinado comportamento ou sintoma ali e a pessoa fala assim, eu tô, sei lá, eu tô tendo compulsão alimentar, então eu tenho um transtorno alimentar. E não necessariamente, né? A gente tem determinadas características que estão relacionadas a um transtorno e a outros 10, por exemplo. Então, o transdiagnóstico ele vem trazer para a gente a percepção de que, às vezes, eu vou ter um comportamento disfuncional que me remeta a um transtorno, mas que eu não consigo fechar aquele diagnóstico porque os outros componentes que eu apresento estão vinculados a outro. Então, hoje, a saúde mental ela olha muito para que o transtorno, o diagnóstico, ele pode ser libertador, mas às vezes o tratamento ele não vai mudar, Entendi. independente do transtorno, sabe? Se eu Uhum. tenho uma ansiedade generalizada, mas se eu tenho um traço de ansiedade, o meu processo de tratamento ele vai ser muito semelhante. Então a gente às vezes fica se atendo muito ao diagnóstico e Uhum. não se preocupa em fazer de fato o acompanhamento adequado. Entendi. E a gente consegue identificar as emoções que leva à questão do comer? A gente consegue perceber isso? Essas vontades de comer, a gente consegue identificar essas emoções? Porque eu Uhum. acho que isso muito é treinável, né? Você Sim. perceber que aquilo ali você está comendo porque você está emocionalmente abalado. Teria Uhum. isso? Sim, hoje na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um mapeamento, que é uma das primeiras coisas que a gente utiliza ali com o cliente. Então, sobre o mapeamento ali, entender a emoção que está me gerando algum tipo de traço, e aí eu vou falar traço,
porque aqui a gente não está falando de questões só relacionadas a transtornos, né? A gente está falando da identificação de uma emoção que eu possa estar descontando na alimentação, e isso não é um transtorno, que fique bem claro. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um momento ali aonde, desde as primeiras sessões, a gente trabalha muito a consciência da situação, o que eu penso sobre essa situação, como eu me sinto fisicamente e emocionalmente falando e qual que é o comportamento que eu emito. É como se fosse um estímulo-resposta, mas de uma maneira mais destrinchada. Então, o identificar, ele é treinável, porém, fica muito mais fácil de fazer essa identificação quando a gente utiliza técnicas específicas para identificar o motor de determinados pensamentos que a gente tem e que se conecta com aquela emoção. Então, a pessoa só consegue ter isso se ela tiver a ajuda de um profissional. Porque ela sozinha, ela não vai ser capaz de ter essa percepção. Você acha que... Ela consegue ter a percepção, só que a questão é o seguinte: o ser humano, ele é multifatorial. Então, isso que a gente consegue observar como o que eu estou pensando, né? Por exemplo, hoje eu tive um dia muito estressante no trabalho, o meu gestor, sei lá, brigou comigo na frente das outras pessoas. Eu consigo perceber isso, foi uma situação que eu vivi. Eu consigo praticar, peraí, o que eu tô pensando nesse momento? Nossa, eu tô pensando assim, caramba, que vergonha, é o que eu tô pensando naquele momento. Ou, qual que foi o sentimento que eu senti? Tristeza, né? Ódio. Ou raiva. E qual que é o comportamento que eu tive? Eu chorei. Isso tudo que eu tô falando aqui são coisas que a gente consegue observar. A questão é que o motor dessa tendência de pensamento, né, de algumas crenças que a gente tem, isso é construído em parceria com o seu psicólogo. Entendi. Então, entender o que tem por debaixo dessa ponta do iceberg é isso que vai gerar o processo de mudança. Então, pensamento, emoção e comportamento é tudo que eu consigo perceber, observar. Porém, o que me gera isso é mais profundo. E aí a gente tem método científico para fazer isso, né? A gente tem estratégias para poder chegar ali nesse motor que gera essa tendência de pensamento. Porque um pensamento, ele pode ser disfuncional. Então, eu mapear os meus pensamentos disfuncionais é uma boa estratégia. Porém, como você os torna funcional, ou como você para de dar relevância para o que é disfuncional, é esse que é o X da questão, onde o psicólogo atua em parceria aí com esse cliente. Entendi. E a gente também não pode deixar de falar, né, que é um assunto que é pouco falado e a gente queria colocar isso aqui em pauta. A vigorexia, né, que é uma distorção que é pouco falada, né, e eu percebo isso hoje muito no ambiente de academia, acho que é porque hoje a musculação está muito evidente. Sim, a vigorexia, ela é um transtorno que geralmente é mais tendencioso aos homens, tá? A gente tem percebido que ao longo da evolução do processo ali, principalmente da modalidade da musculação, porque esse corpo estético, musculoso, ele também é muito apreciado, né? Pela nossa sociedade. Isso vem se intensificando porque a pessoa, ela começa a olhar para a atividade física de uma maneira diferente. Ela vive aquilo ali para que ela atinja proporções físicas para além do necessário, para além da saúde, né? Então, é muito comum que algumas práticas adotadas, né, na vigorexia sejam um excesso de alimentação, porque a gente sabe também que o excesso da alimentação é importante para a composição do músculo, né? Então, a gente está falando ali de uma alimentação rica em carboidrato, em proteína, mas principalmente pelo excesso da prática da atividade física. Então, é comum, né, você perceber que algumas pessoas, elas têm uma necessidade de estar, assim, passar literalmente o dia fazendo atividade física, de se medir com muita frequência, e exatamente
algo parecido que tenha a relação ali com a maneira como eu me enxergo, né? Com essa distorção de imagem. O que eu vejo no espelho não é da maneira como de De fato eu fato, me eu estou. apresento. Então, esses são os sinais. Às vezes, a pessoa ficar se medindo muito, achar pequena, aquela distorção de imagem. Esses são os sinais que a gente percebe. Gente, vamos pensar aqui. O que que traz uma visão de transtorno? É a intensidade desses elementos e o tempo. Vamos dar um exemplo, né? Um competidor, por exemplo, ali do fisiculturismo. Chega no momento ali da preparação dele que ele passa muito tempo dentro da academia, fazendo cardio em excesso para perder gordura, enfim, é uma estratégia, mas que isso acontece durante um período. Sim, Então tem um porquê e tem um início, meio e um fim ali, né? entendo. Para a gente falar de transtorno, a gente tem que olhar a intensidade e o tempo que isso está sendo manifestado. Mas a questão é, tudo que a gente emprega muita energia e que prejudica a nossa qualidade de vida tem que ser observado. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela já não se sente bem, poxa, ela tá esteticamente, né, bonita, as pessoas não enxergam ela da maneira como ela se vê. Ela não consegue sair de casa sem criar alguma estratégia, ou ela se sente desconfortável em estar num ambiente que ela estava anteriormente, como a academia. E ela tá ali se preocupando demais com a imagem, como aquilo vai ficar. É esse que é o X da questão, né? Entendo. Tudo que é em excesso é um sinal de que a gente não está tendo uma percepção saudável disso. Então a questão é, se está na dúvida, procura um profissional, né? Eu gosto de dizer que é psicólogo, gente, psicólogo bom consegue encaminhar o seu cliente para uma avaliação psiquiátrica. Psiquiatra hoje, gente, não é só médico para doido, médico para. Não existe isso. A gente está falando de uma psiquiatria humanizada. E quando a gente encaminha um cliente, né, para passar por uma avaliação com o psiquiatra, é porque somente o psiquiatra pode fazer uma avaliação e uma confirmação ou não de um transtorno. E para mim, enquanto psicóloga, é muito importante eu, inclusive, descartar alguns elementos para ajudar no meu acompanhamento. Então, se prejudica a qualidade de vida e as pessoas que estão em volta percebem também que essa pessoa ela já não está mais segura, né, com uma autoestima legal, ela está se privando muito. Faça um movimento, procure essa orientação para entender e fazer o tratamento da melhor maneira possível. Entendi. E essa aceitação do corpo, até que ponto é saudável? Então, Pri, eu acho que para a gente falar de imagem corporal, a imagem corporal está diretamente ligada ao nosso processo de autoestima. A autoestima ela é construída lá na nossa infância. Então, a autoestima ela tem alguns pilares importantes ali, é como se fossem algumas cestinhas ali que a gente vai depositando e vai compondo esse processo. Então, a gente tem a imagem corporal de fato, que é como eu me vejo, tem o orgulho das minhas realizações, a minha capacidade de conseguir atingir meus objetivos e relações saudáveis, né? Não basta eu ter um desses elementos muito bom para que eu tenha um processo de autoestima bem estabelecido. Sim, Então, às vezes, a gente percebe aquela pessoa que busca muito uma aceitação física, né, da sua imagem corporal, mas a questão, ela não está diretamente ligada a isso. Qual que é o ambiente que essa pessoa vive? As relações que ela tem são relações saudáveis, né? Ela se sente realizada, ela se sente útil, né, na vida que ela tem, e aí a gente acaba transpondo para aquilo que a gente tem mais consciência, que é do nosso corpo, né? Então é muito comum você ver pessoas que se punem muito em relação à sua imagem corporal, mas a imagem corporal ela é só um dos elementos, né? E hoje existe um culto muito grande a esse corpo perfeito, esse corpo magro, de você estar em evidência, mas o seu sim. processo de autoestima ele é muito maior do que isso, e às vezes você está simplesmente direcionando para o elemento do corpo, mas você tem que tratar outras coisas que estão Tá. relacionadas também.
voltando um pouquinho, você estava falando aí do papel do psiquiatra, da importância dele, do psicólogo. Queria que você falasse um pouquinho da questão do coach. O Tá. coach, até que ponto é válido, até onde ele pode ir, Uhum. o papel desse profissional, ele pode estar prejudicando ou não? Queria que você falasse um pouquinho da sua opinião em questão sobre coach. Tá. Para falar do coach, eu acho que é importante a gente pensar de onde que surgiu isso, né? Ali por volta do século XIX, o coach tomou uma proporção muito grande porque era no contexto organizacional, digamos assim, a gente tinha um elemento de que as pessoas que conheciam determinadas técnicas organizacionais, elas passavam esse conhecimento para as outras pessoas, né? Então, o termo coach, ele significa treinador em inglês, né? E o coaching, ele é esse treinamento. Então, qualquer pessoa pode ser coach. Exato. É esse o ponto que eu queria Que chegar. perigo, né? Qualquer pessoa com mais experiência, ela pode passar conhecimento para outra. Mas aí eu queria trazer só um ponto importante. Quando a gente fala de saúde mental, existem dois profissionais que são capacitados para isso, que é o psiquiatra e o psicólogo. Hoje, um psicólogo, para ele poder atuar no Brasil, ele tem que ter uma graduação de 5 anos, né? Ele tem que ter ali um conhecimento científico muito forte e ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, todo profissional psicólogo, ele precisa seguir as regras, né, do Código de Ética. E o foco do Código de Ética é para, inclusive, respaldar os clientes que a gente atende. Então, o psicólogo, ele é uma profissão baseada na ciência. Então, eu não vou para o meu consultório e eu tiro uma teoria daqui ou um conhecimento de algo que funcionou na minha vida para mim e eu passo para o meu cliente. Não, eu vou ali e passo com ele métodos científicos. Existe, inclusive, Pri, uma polêmica ali em relação ao aconselhamento, né? As pessoas falam assim, o psicólogo dá conselho. Inclusive, essa é uma prática que ela não é bem aceita no processo da psicologia, porque eu preciso me basear em ciência. Sim. Eu não posso me basear num aconselhamento do faça isso, né? Vá para lá, vem para Você cá. não pode influenciar. Né? Exato, eu não posso ter essa influência direta. Então, qual que é a minha percepção sobre o coach? Eu acho que no Brasil hoje, a gente não, essa profissão ela não é regulamentada. E todo órgão regulamentador, ele é muito importante para que nós, profissionais, tenhamos responsabilidade com aquilo que a gente conduz com os nossos clientes, né? Exatamente. O que ampara o profissional enquanto coach hoje no Brasil é uma lei, não é nenhuma lei, mas é como se fosse um artigo de atividade econômica, onde os brasileiros eles são autorizados a praticar qualquer tipo de atividade economicamente ativa. Então a questão eu não estou aqui para falar que um coach ele não tem conhecimento. Eu estou aqui para falar que o coach ele não é um profissional baseado em ciência para falar de saúde mental. Qualquer pessoa que tenha algum determinado tipo de conhecimento, ela pode passar para outra pessoa, mas quem regulamenta isso não existe. Entendi. Então, a minha visão se você tem a necessidade de procurar um profissional relacionado à saúde mental, você precisa procurar aqueles que são formados para te entender com base científica. Né, é o que outro dia eu tava brincando, né, assim, até num story que eu gravei, né, se você, por exemplo, seu dente começar a doer agora, eu tenho certeza que você vai ligar pro seu dentista, né, Sim. se você precisar mover alguma ação jurídica, você vai ligar pro seu advogado, né, e quando se fala de saúde mental, você tá ligando para quem, né, você tá ligando pro coach, ou você tá ligando pro seu amigo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um discernimento muito grande, assim. Falar da minha experiência não é científico.
É isso que eu acho. Bacana, bacana. A gente já está chegando no finalzinho, mas eu só queria te fazer uma última pergunta que eu acho muito Uhum. importante em questão da cirurgia bariátrica. Ela é solução ou alívio momentâneo de problemas? Porque eu percebo muito pessoas me ligando, simplesmente não pergunta como que é o meu trabalho, mas ela simplesmente me pergunta se eu assino laudo para Uhum. bariátrica, porque é uma Uhum. pessoa para fazer uma bariátrica para plano de saúde, né, ou até mesmo para fazer Uhum. a cirurgia, ela precisa de um laudo do psicólogo e um Uhum. laudo do nutricionista. Até que ponto isso é solução ou até que ponto isso é alívio aí para a pessoa ficar livre da questão da alimentação comportamental? Me fala um pouquinho. É, bom, se a gente for parar para pensar que o meu hábito alimentar ele está relacionado com as minhas emoções, e eu faço uma correção física, mas não faço uma correção cognitiva, né, que me gera gestão das minhas emoções, eu vou ter que acumular um problema, né? Porque quando a gente fala de bariátrica, a gente tem não só a questão do comer ali relacionado às emoções, mas também há uma preparação psicológica que essa pessoa precisa de ter para encarar o seu novo corpo. Uhum. Então, se eu tenho um problema emocional não tratado e eu tenho uma nova imagem que vai sendo apresentada ali conforme a perda de peso vai acontecendo, isso é muita informação e não necessariamente isso resolve o problema. Então, eu acho que a gente precisa pensar é, de uma maneira multidisciplinar. Então, assim, ele tem a indicação da bariátrica, no meu ponto de vista, é porque o físico já está sendo muito agredido, ele corre um risco, né, de Saúde saúde. cardiovascular, tudo, Exato, né? não, ele precisa fazer, porque senão ele não vai resistir. Então, a gente tem uma indicação. Porém, o psicólogo, principalmente, ele tem que estar ciente dessa preparação. Então, as pessoas que procuram o psicólogo também para assinar esse tipo de laudo e o psicólogo assina, para mim isso é um grande problema, porque tem Sim. que ter uma construção, né, dos elementos que vão gerar a indicação da bariátrica, mas principalmente o acompanhamento É, pós-bariátrica. porque tem muitas pessoas que faz o tratamento até pegar o laudo e não retoma para o tratamento, né? E aí é Uhum, onde as pessoas que eu vejo sofrendo consequências de não ter um acompanhamento no pós-operatório, né? Porque o risco da saúde é muito grande, falando de questão nutricional, carências de vitaminas, né? Principalmente da B12, falta de memória, lapso de memória por conta dessas uhum, vitaminas, queda de cabelo excessivo que se torna irreversível. E isso tudo também está ligado com a parte do acompanhamento da psicologia, porque o uhum, paciente volta a comer, ele come com a mesma cabeça, ele coloca no prato a mesma quantidade que ele comia antes, só que ele não consegue comer e ele não consegue perceber isso. E isso traz um dano para a saúde dele, porque ele começa a comer muito mais, então isso acaba estragando a cirurgia. Esse reganho de peso também traz malefícios para a saúde uhum. dele e outras consequências, porque não foi trabalhado o psicológico, né? O comportamento dele com a comida, Exatamente. né? E não só com a comida, mas com o resultado daquele corpo. Porque a pessoa, quando ela entra nesse processo, né, da bariátrica, ela imagina o resultado acabado de uma pessoa magra, bem fisicamente. Mas aí a gente está falando de outras questões também relacionadas à flacidez, Uhum. que também gera um sofrimento diante daquela imagem. Então, assim, gente, todo e qualquer tipo de indicação, toda e qualquer tipo de indicação, ela precisa ser multidisciplinar, né? É óbvio que quando o médico faz o encaminhamento, a gente tem que entender, né, se o risco de não fazer a bariátrica é maior do que se ele fizer. Eu acho que esse é o lado do profissional ali voltado para a área da saúde, o médico. Mas nós que vamos compor todo esse processo, a nossa responsabilidade é de acompanhar e garantir que essa caminhada ela se torne contínua e que não vai ser a cirurgia que vai mudar um hábito comportamental, emocional. Exatamente.
Bacana. Foi. Thalita, muito obrigada, tá? Por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que essa nossa conversa vai impactar muitas vidas e é exatamente isso que a gente busca, né? Impactar de uma forma boa, levar um conteúdo muito bom para as pessoas, diferente daqueles 90 segundos, né? Sem dúvida. E a gente vai disponibilizar aí o seu Instagram, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Espero a gente ter outras oportunidades para a gente falar de vários temas, porque psicologia e nutrição é um assunto muito amplo. Então, assim, a gente tem assunto para ficar aqui, assim, o dia todo. Tá Ótimo, bom? Pessoal, se inscreve então, está aqui na descrição do vídeo o Instagram da Thalita, as minhas redes sociais também, tá? Então nós estaremos aqui sempre com um conteúdo de podcast no nosso Instagram também, sempre falando de nutrição saudável, mente saudável, porque é isso que a nutrição e a psicologia traz. Muito obrigada também. Beijo, gente. Obrigada.